Muito bem, este é o Conexão Futura ao vivo aqui na tela do seu canal Futura e também na internet. E então você deve acessar aí futura.org.br para saber tudo sobre a nossa programação. E hoje, dia 13 de julho, marca os 25 anos de vigência do Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA completa um quarto de século aí em meio a avaliações sobre os avanços das políticas públicas voltadas a essa população e também pelas polêmicas discussões no Congresso Nacional sobre a redução da maioridade penal. Nesta segunda-feira, o Unicef, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância, apresentou um balanço registrando que, apesar de o Brasil ter registrado evolução nas áreas de saúde, educação e combate ao trabalho infantil, um grande desafio é reduzir os homicídios de crianças e adolescentes. Desde quando o Estatuto entrou em vigor, dobrou o número de assassinatos de menores de 18 anos. De acordo com informações do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde, que é o DataSUS, o número de homicídios de crianças e adolescentes passou de 5 mil casos por ano lá em 1990 para 10 mil casos por ano em 2013. Então, a cada dia, 28 crianças e adolescentes são assassinados no nosso país. Ao longo desse ano de 2015, a gente tem apresentado aqui uma série de discussões no Conexão Futura sobre os 25 anos do ECA. Então, no programa de hoje, vamos falar aqui sobre iniciativas que promovem a aplicação do que a legislação prevê em relação principalmente à educação e as medidas socioeducativas. Então, para essa conversa, a gente recebe aqui no estúdio a Cleise Moreira, está aqui do meu lado, ela é membro da coordenação colegiada da Associação Nacional dos Centros de Defesa da Criança e do Adolescente. Cleise, bem-vindo à Conexão, tudo bem com você? Tudo bem. Prazer recebê-la aqui, boa tarde. Boa tarde a todos. Bom, e daqui a pouquinho a gente conversa também pela internet com a Andréa Stobi, ela é diretora-geral do Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, lá no interior do Rio Grande do Sul. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então aproveite aí para tirar as suas dúvidas, compartilhe a sua história com a gente, mande mensagens, comentários e opiniões sobre a aplicação do ECA, sobre essas polêmicas todas aí envolvendo a questão de jovens e violência, jovens e educação. Entre aí no nosso Facebook e no Twitter para mandar o seu recado. Já aproveito e coloco aí para você, facebook.com/canal Futura Oficial, que você encontra esse post especial aqui. ECA no Futuro é a hashtag que estamos utilizando aqui, porque tanto Conexão de hoje, ao longo dos próximos 25 minutos, como o Jornal Futura de hoje, ao longo da nossa tarde, aqui estamos dedicados a discutir os 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então aqui embaixo você pode curtir, comentar e compartilhar, deixando registrada a sua questão. Também aproveite e vá ao Twitter, no nosso microblog, @Canal Futura é outra forma de entrar em contato conosco. Ou ainda temos o bom e velho telefone, que é o 0 Operadora 21 2273 5020, os números que estão aí na tela para você desde já entrar em contato com a gente. Enquanto você faz isso, eu quero já começar ouvindo aqui da Cleise, que já esteve aqui no Conexão em outras oportunidades, né, Cleise? A gente vem acompanhando aí ao longo dos últimos anos de que forma, de fato, o ECA vem sendo implementado, e a gente sabe que muitas questões previstas na legislação lá de 1990 ainda não foram regulamentadas, não foram colocadas em prática. Então, a gente começar nosso bate-papo, como é que você avalia, apesar dos avanços que o próprio Unicef já registrou, mas quais os principais desafios ainda que devem ser colocados em prática que estão previstos no ECA? Principalmente a questão, o maior desafio acho que ainda é na proteção especial, ou seja, naqueles casos que a gente considera de violações de direitos de crianças e adolescentes, em especial a questão da violência sexual, né, e dos adolescentes em situação de ato infracional, que cometem algum tipo de ato infracional e que hoje se encontram presos, né? É um mito a gente dizer que não existe punição para os adolescentes que cometem algum tipo de crime. Pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, esses crimes são chamados de atos infracionais, né? Porque a gente dá a eles um caráter peculiar ao seu desenvolvimento, por isso eles precisam ser tratados de uma forma diferenciada do adulto, porque assim estão nessa fase de desenvolvimento. O maior desafio é o atendimento a esses jovens. Se tem todo um debate no cenário nacional para reduzir a idade penal,
quando na verdade não se dá condições alguma para que esses jovens possam ter novas oportunidades e ter uma vida um pouco diferenciada do que vem tendo até então. Bom, eu vou registrar aqui que nós convidamos representantes da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro para conversar aqui com a gente no estúdio hoje sobre o trabalho da DIESP, que é a Diretoria Regional de Unidades Escolares Prisionais e Socioeducativas aqui no estado do Rio, mas fomos informados pela assessoria de imprensa que a Secretaria não enviaria um representante para participar do Conexão Futura de hoje, então fica registrado aqui que foi feito um convite para a gente ouvir um pouco do lado do Poder Público também, mas não fomos atendidos no programa de hoje. Mas falando em legislação, eu sempre gosto aqui de mostrar no programa que você de casa pode e deve buscar aí na internet. A gente tem aí uma fonte imensa de dados e informações, inclusive a lei na íntegra, né? Muito se discute sobre a aplicação não do ECA e muito pouca gente conhece de fato a legislação. Então vamos lá ao site do Planalto, planalto.gov.br, esse mundo de letrinhas que aparece um pouco complicado para você, facilmente você vai baixar aí no seu tablet, no seu celular, o texto na íntegra do Estatuto da Criança e do Adolescente, aqui a lei número 8.069 de 13 de julho de 1990. E grande parte das ações previstas na lei, né, Cleis, não só são funções do poder público, como também parcerias com a sociedade civil. Muitas ONGs têm ajudado a colocar em prática boa parte dessas ações previstas no ECA, né? Sim. O poder público vem implementando alguns convênios com organizações da sociedade civil para estar fazendo um atendimento especializado aos adolescentes. Um deles, por exemplo, a RENADE, a Rede Nacional de Defesa dos Adolescentes em Conflito com a Lei, tem um apoio da Secretaria de Direitos Humanos, né, para estar ampliando os direitos do jovem, dando visibilidade à situação das unidades socioeducativas de internação, principalmente, e dando voz a esses adolescentes que se encontram em medida de internação. Saiu um dado recente, no final do ano de 2013, haviam 23.524 adolescentes cumprindo algum tipo de medida de internação. Que é o número mais recente que a gente tem divulgado oficial, né? Exatamente. 23 mil, pouco mais de 23 mil. Isso, né? Então, assim, só para ressaltar mais uma vez, assim, que tem 23.524 adolescentes que se encontram presos, ou seja, num estabelecimento fechado, numa unidade de internação que, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, deveria ser um estabelecimento educacional, uma unidade socioeducativa. A realidade que a RENADE vem identificando não é essa, infelizmente. As unidades em todo o país, está sendo feita uma pesquisa, um levantamento do sistema socioeducativo em todo o país, e os estabelecimentos são bastante precários, são sujos, são equiparados a celas, tem condições de saneamento ruins, né, alimentação ruim. Na maior parte das unidades não tem uma atividade educativa, de fato, eles ficam presos, ficam lá com tempo ocioso, né, a maior parte do tempo, e sai sem alguma perspectiva. Bom, a gente tem um caso que a gente vai divulgar agora aqui. Se você não sabe, o Canal Futura tem uma rede de mobilizadores que trabalha aí por todo o Brasil. E uma mobilizadora nossa conhece um trabalho e nos indicou para conversarmos aqui no Conexão, lá de Passo Fundo, no norte do Rio Grande do Sul. Então eu chamo agora para a nossa conversa a Andréa Stobe, que é diretora-geral do Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Andréa, tudo bem com você? Bem-vindo à Conexão. Tudo bem, boa tarde, Cristiano, boa tarde a todos. Bom, vou falar um pouquinho do nosso programa aqui, que difere um pouquinho dos outros programas socioeducativos que são implantados, que existem no país, né? Exatamente, eu queria saber de você, é o CDEDICA, né, que é a sigla para falar e realiza esse trabalho com adolescentes em conflito com a lei. E eu quero saber qual é o principal desafio para reinserir esse jovem na sociedade. A gente sabe que vocês têm aí, de certa forma, uma taxa considerada bem sucedida no sentido de reinserir esse jovem. Fala um pouquinho para a gente sobre esse trabalho. Bom, o programa aqui atende até 20 adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de semi-liberdade. Eles são oriundos de aproximadamente 140 municípios que fazem parte do Juizado Regional da Infância e Juventude de Passo Fundo. Ele é realizado num bairro residencial, onde os adolescentes em conflito com a lei são acolhidos. Não há qualquer tipo de contenção, todas as atividades são realizadas pelo diálogo, através de tratativas com o próprio adolescente que constrói junto com a equipe técnica o seu projeto de vida, de nova vida após aquele ato infracional que ele praticou, né? Importante que os atos infracionais
que levam os meninos para virem cumprir as medidas na semi-liberdade são atos de natureza grave, né? Corresponde a roubo, estupro, latrocínio e homicídios. Essa proposta pedagógica que a entidade aborda, ela possui como objetivo auxiliar o adolescente no aprimoramento de capacidades pessoais e sociais, de forma a capacitá-lo para a construção de seu novo projeto de vida, visando a realização de novas escolhas que permitirão restabelecer relações com ele próprio, com o outro e com a comunidade. Agora, André, como você disse, muitos deles cometeram atos considerados graves, muito estupro, muitas vezes até homicídios, e eles podem frequentar a escola regular junto com outros jovens. Como é que isso dentro da comunidade, né? A gente sabe, Passo Fundo é uma grande cidade no interior do Rio Grande do Sul, mas uma cidade com uma comunidade pequena, então de que forma isso é visto e tratado e trabalhado não só com a comunidade, mas com os próprios jovens, né, de eles poderem estar aí compartilhando os mesmos espaços e, apesar dessa semi-privação de liberdade, poderem continuar os estudos, por exemplo, e esse novo projeto de vida, como você está destacando? Os adolescentes, eles são encaminhados para a escola regular, eles são inseridos na rede pública do município, né? Todas as atividades deles, na sua grande maioria, são na rede. Atendimento à saúde, atendimento à escola, atendimento às relações sociais, atendimento a lazer, esporte, todos eles são feitos na comunidade, né? A equipe técnica organiza as atividades e eles são encaminhados para cumprir. É importante assim, que a equipe técnica e os funcionários, a organização é de que vai até a escola, requisita a vaga, insere o adolescente naquela sala de aula regular, né? Faz todo o acompanhamento dele na escola, o aprendizado dele, o rendimento. Quando ele tem alguma dificuldade, alguns professores particulares que são voluntários vêm até a unidade e auxiliam naquelas matérias que ele tem dificuldade. Alguns desses adolescentes que não estão encaixados nas turmas regulares, em decorrência da idade, e daí a gente cita os adolescentes de 15 anos, que fica difícil você inserir um adolescente de 15 anos na segunda série do ensino fundamental. Então, eles são encaminhados à educação de jovens e adultos, né? Então, esses adolescentes, eles têm um acompanhamento ainda maior, porque eles necessitam de um auxílio maior, porque eles se sentem excluídos daquele grupo, eles se sentem, de uma certa forma, extremamente vulneráveis. Então, é feito todo um trabalho da equipe para que esse adolescente consiga ter sucesso no seu desenvolvimento escolar. Bom, André, André, eu preciso te interromper um pouquinho para voltar aqui para o estúdio para ouvir a Cleisa. Já volto a falar com você. Não sai daí, tá bom? Cleisa, a gente vê esse exemplo, por exemplo, em Passo Fundo, de reinserir esse jovem na escola regular. Isso também não há uma regra que em todo o país seja feito, na maior parte, isso não acontece, né? Não, assim, isso é previsto no SINASE, o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, que foi uma resolução do CONANDA e também virou lei em 2012, né? Inclusive, o projeto de vida que ela coloca ali é previsto no SINASE, que se chama o Plano Individual de Atendimento, que é a construção de um projeto de vida futuro com esse adolescente. Então, isso é previsto. A prática, né, dentro de uma estrutura do poder público, é muito difícil. Inclusive, isso que a gente falava antes, né? Tem tanta coisa prevista na legislação do ECA, esse caso, de fato, eles conseguiram colocar isso em prática, mas... Mas veja, eles estão com um programa completamente adequado ao SINASE, né, com uma capacidade de atendimento para 20, né? Isso no poder público não acontece, claro, né? As unidades estão superlotadas, os CREAs, que são as Coordenadorias Regionais de Assistência Social, que devem acompanhar a medida em meio aberto, dos adolescentes que cumprem medida em meio aberto, eles também não conseguem dar conta desse atendimento, né? O judiciário está superlotado hoje. No Rio de Janeiro existem 29 mil processos só relativos ao cumprimento de medidas em meio aberto. Então, são necessários projetos como esse, né, que ela traz, que tem uma especificidade bem diferenciada, mas eu gostaria de ressaltar que isso deve ser feito pelo poder público, né? A RENADE, a ANSED, o Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do Rio de Janeiro, que eu faço parte, e outros centros de defesa, têm essa preocupação de não estar ocupando o lugar do poder público e, exemplarmente,
pode vir a fazer numa situação dessa para mostrar como deve ser feito, né? Inclusive, eu quero destacar que o SINASE, ele prevê também a implementação de práticas restaurativas e, inclusive, o governo federal tem apoiado projetos nesse sentido. O Centro de Defesa do Rio de Janeiro tem um projeto desse em experimentação, né? A gente está formando mediadores especializados em práticas restaurativas para trabalhar especificamente com adolescentes em situação de ato infracional. Então, eu quero voltar a chamar a Andréia, então, para saber, Andréia, de que forma, a partir do que a Cleise apresenta aqui, as ações que vocês desenvolvem no CDDICA são alinhadas, como é feita, né, essa discussão dessas ações junto ao poder público aí no Rio Grande do Sul? Importante, Cristiano, é que, apesar de não ser executado diretamente pelo poder público, ele é executado com recurso público. Nós temos um programa de cogestão com a FASE, que terceirizou todas as semi-liberdades do Estado para entidades não governamentais executarem o programa. Então, a gente tem todo um acompanhamento da FASE aqui no Estado. A FASE, que é a antiga FEBEM no Estado do Rio Grande do Sul, né? Em cada estado acabou mudando o nome. Enfim, tem a Fundação Casa também em São Paulo e por aí vai. Eles executam a internação Degase aqui no Rio, né? E as entidades da semi-liberdade. Bom, então vocês têm esse acompanhamento de perto, como você estava dizendo, né? Não é uma ação aleatória, isso de fato há esse acompanhamento e mesmo diretrizes seguidas a partir do que determina aí a FASE no Rio Grande do Sul. Sim, temos o acompanhamento direto do poder público. Muito bem. Agora, o índice que chama a atenção a partir do trabalho de vocês é esse de 73% de reinserção do jovem, que fica bem acima da média, né? Você tinha um dado que ia divulgar para a gente, Cleise, aqui noRio ou no Brasil, onde tem essa média? Em relação à reincidência, né? A reincidência no sistema socioeducativo, ela varia de 15% a 40%, né? Enquanto no prisional chega a 70%. Né? Então, vocês têm uns bons índices, né? A gente pode considerar dessa forma aí no Sul. André, o que você considera que é o principal diferencial que vocês conseguem ter um bom nível de reinserção desse jovem? Bom, eu trabalho com as famílias, né? Porque o que nós buscamos? Nós buscamos reinserir ele no contexto social que ele originou. Mas se isso não é possível, a gente tenta buscar uma outra pessoa que seja a referência dele, que ele possa formar um vínculo afetivo ou um vínculo para que ele possa seguir o rumo da vida dele. Importante que esses adolescentes que vêm são todos de família de extrema vulnerabilidade social, famílias desestruturadas e na grande maioria com abandono escolar no ensino fundamental. Muito bem, então acompanhando de perto, aí vendo um pouco mais das origens e não só a ponta, né, do que levou esse jovem a chegar a essa situação, isso está aí um dos caminhos a serem melhor investigados, né? E nós fizemos um acompanhamento, a gente foi além do que o SINASE estabelecia, e a gente estabeleceu um acompanhamento pós-medida. Então, o menino que é desligado da unidade, nós continuamos acompanhando ele na escola, na família, na profissionalização, para ver como que ele tá evoluindo. E muitas vezes os meninos voltam para nos visitar, para saber como é que algumas decisões importantes da vida dele que ele tenha que tomar. Às vezes ele vem lá para discutir com o psicólogo, a pedagoga, com o assistente social, qual que é a melhor alternativa para ele. Bom, você mencionou a questão do mercado de trabalho, Andréia. De que forma, então, os empresários da região acabam aceitando esses meninos, abrindo vagas para eles? Como é que é essa inserção no mercado de trabalho? Bom, a gente tem algumas parcerias com algumas empresas que recebem esses adolescentes. É claro que é só os que têm idade para ser inseridos, né? Claro. Então, eles trabalham no supermercado, nas empresas, todos em trabalhos que são permitidos para os adolescentes. Os que não estão em idade ainda de se colocarem no mercado de trabalho são encaminhados para cursos técnicos para profissionalização de uma futura profissão deles. Muito bem. É um trabalho muito bacana que merece aí ser estudado mais a fundo e replicado, quem sabe, né, em outros locais também. A gente vai continuar acompanhando, mas por agora o nosso tempo já voou por aqui. Andréia, quero me despedir de você já e agradecer muito você ter participado desse Conexão Futura aqui, especial nesse dia tão importante para essa causa, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, completando 25 anos no dia de hoje. Obrigado e bom trabalho para você. Obrigada, Cristiano. Bom trabalho.
Bom, aproveito aqui e registro também para você de casa, participações que chegaram para a gente pelas redes sociais aqui, o Erivaldo Lima, lá de Alagoas, nos acompanhando aqui. Obrigado, Erivaldo, pela companhia na tarde de hoje. E na opinião dele, poucos são os argumentos coerentes a favor da redução da maioridade penal. Em sua maioria, prevalece o achismo e o senso comum expresso na afirmação se com 16 anos já podem votar, porque não podem pagar pelos seus atos. De fato, essa frase que o Erivaldo nos ressalta aqui é muito comum quando essa discussão vem à tona, né, Cleise? É comum, mas a gente precisa ter uma discussão mais ampla, né, e tentar compreender um pouco quais são os interesses que estão envolvidos, né? Assim, tem uma questão aí muito importante em jogo, que é a questão da privatização das unidades socioeducativas e prisionais, né? Só abrindo parênteses do que você está dizendo, para quem não tem acompanhado, a gente faz discussões com frequência aqui no Conexão também, a gente está no top 5, que não é nem um pouco um top 5 a ser comemorado, que é dos 5 países com maior número de presos no mundo. Exatamente. O Brasil é o país que mais mata, é um dos países que mais prende, né? E a questão prisional, a privatização do sistema prisional, ela é um grande negócio no mundo inteiro. Eu não me recordo agora o nome, mas existem duas grandes empresas de ponta americanas que já estão desenvolvendo trabalho aqui no Brasil, já na área de segurança, e que tem todo o interesse de estar pegando, né? É previsto aí uma média de R$ 2.500 por cada adolescente preso. Então, assim, isso é um grande negócio para né, quem quer fazer disso a sua vida. Graças a Deus não é o nosso caso. Bom, a gente já está também encaminhando aqui para o fim do programa, a gente tem que a gente voltar à questão do ECA. Tem uma pergunta do Fábio aqui do Rio pelo Twitter, obrigado, Fábio, também pela mensagem, e ele pergunta como o ECA reage diante da redução da maioridade penal, ou seja, de que forma o Estatuto, eu estou tentando aqui interpretar a pergunta dele, mas de que forma o Estatuto poderia... de fato, o Estatuto pode ser mudado, né? A gente tem essa questão do debate da legislação, não há nenhum Estatuto, nenhuma legislação está ali ad eterno, né? Eu acho que respondendo a ele. A princípio, a redução da idade penal é uma cláusula pétrea, né? E isso é o que a gente vai lutar até o final com todas as nossas forças, porque de fato agora, não é o Estatuto que responde, né? É uma sociedade inteira que tem que responder. O Estatuto é uma resposta da sociedade, Exato. Né? O Estatuto, ele é um instrumento de defesa de direitos, né, de garantia de direitos de crianças e adolescentes, em que todos nós estamos envolvidos, cada um com a sua responsabilidade. E aí tem uma questão que é a questão dos serviços de atendimento, que são de responsabilidade do poder público de garantir. As previsões estão no Estatuto, estão no plano decenal de direitos humanos da criança e do adolescente, estão no plano decenal de atendimento socioeducativo, que foi aprovado também. Agora, precisa ter estrutura. O Estado precisa ter estrutura para atender os adolescentes, principalmente em situação, né, de cumprimento de medida socioeducativa. Precisa ter serviço. Uma das coisas que ela coloca ali é um dos maiores desafios, a questão da exigência de escolaridade para um adolescente poder entrar no mercado profissional. Eu costumo falar, a gente aprende primeiro a ler ou a falar. Eu não entendo por que precisa exigir de um adolescente que ele tenha que ter uma escolaridade para trabalhar, por exemplo, como mecânica, inicialmente, pelo menos. Então, o interessante seria que pudesse envolvê-lo na prática para, então, dar condições dele acompanhar a parte mais teórica. À medida que se exige isso, tira essa parcela da população completamente fora, bota completamente fora do mercado. Muito bem, né? A gente vai continuar acompanhando a questão desses 25 anos do ECA, que ao longo desse 2015 no Conexão Futura. Eu aproveito agora rapidamente para mostrar para você na internet o site da ANSED, para você saber mais aí sobre o trabalho da Associação Nacional dos Centros de Defesa da Criança e do Adolescente, ansed.org.br, mas por agora o nosso tempo já está estourado. Então, Cleise, obrigado mais uma vez. Sempre um prazer conversar com você. Obrigado. Obrigada, Cristiane. Muito bom. Você de casa aí, reflita um pouco mais sobre esses 25 anos do ECA, procure lá a legislação. A gente se encontra aqui de segunda a sexta ao vivo, 2h30 da tarde, nas exibições 00:30 ou 7h30 da manhã. Ou ainda temos aquele encontro marcado, qualquer hora do dia e da noite no site do Futuro. E lembrando que daqui a pouquinho, 5 da tarde, tem Jornal Futuro Especial também sobre os 25 anos do ECA. Até a próxima.